Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui em mais um estudo bíblico com vocês, mais uma quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a importância da prática devocional nesse momento de isolamento social. Essa questão do isolamento é um tanto quanto confusa. Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Algumas pessoas acham que o isolamento deveria ser vertical e não horizontal, isto é, as pessoas que têm condições de sair para trabalhar, que elas saiam, as pessoas que necessitam ficar em casa, que elas fiquem. Já outros defendem o isolamento social horizontal, que é esse absoluto, ninguém sai de casa, mas a questão toda não é comentarmos o tipo de isolamento, é entendermos que nesse momento, então, nós temos uma necessidade de mantermos a nossa relação com o Senhor. E não é fácil, não é simples. Por quê? Porque todos os dias o nosso coração grita em sentido contrário ao da vontade de Deus. Todos os dias o nosso coração vai pedir por entretenimento, o nosso coração vai pedir por desejos que nem sempre coadunam com os desejos de Deus, com os propósitos de Deus para nós. E nisso a gente vai orando cada vez menos, vai lendo a Bíblia cada vez menos, vai buscando ao Senhor cada vez menos, e isso acaba gerando um problema, porque ao invés de nós passarmos pelo período da pandemia cada vez mais fortalecidos espiritualmente, muitos de nós têm passado pela pandemia experimentando gradativamente, paulatinamente, pouco a pouco, um declínio da sua vida espiritual. Então eu resolvi falar sobre a importância da vida devocional no período da pandemia. Vamos começar definindo então o que é a vida devocional. Depois nós vamos falar aqui sobre como fazer essa devocional, né, o passo a passo, de modo que o estudo de hoje ele não é delongado, ele é um estudo mais curtinho, mas ele traz uma riqueza de assunto para a gente, com possibilidade de crescimento espiritual muito grande. Quando a gente fala sobre a vida devocional, muita gente não sabe definir exatamente esse significado. Devocional vem de devoção, vem de respeito, vem de adoração. Então, quando nós falamos a respeito de termos uma devoção por Deus, estamos falando que nós o respeitamos, o consideramos, desejamos estar com Ele e entendemos que essa devoção ela faz parte dos meios de graça, isto é, ela faz parte do meio, dentre os meios que existem, esse é uma das formas, esse é um dos meios de Deus nos abençoar, derramar da sua graça sobre nós, se manifestar mais próximo a nós, com mais intimidade, trabalhar o nosso caráter, nos permitir refletir sobre a nossa vida, sobre a vontade dele, sobre o propósito dele. Então, dizer que devemos ter uma vida devocional é a síntese do que deveria ser, pelo menos teoricamente, diariamente a relação do cristão com Deus. Então, nós aprendemos a respeito da vida devocional, que ela é constituída de oração, de leitura da Bíblia e de reflexão. Costumamos dizer que quando estamos orando, estamos falando com Deus. Quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando refletimos a respeito daquilo que lemos, é o momento de consolidarmos, é o momento de vermos como damos conta de aplicar o ensino bíblico, aquilo que Deus falou conosco na nossa vida. Então, para efeito de, digamos assim, de uma vida cristã correta, do desenvolvimento de uma boa espiritualidade, sem levar em consideração nenhum mérito da nossa parte, evidentemente, tudo é pela graça de Deus, bom seria que todos os cristãos tivessem a sua vida devocional diária. Todo santo dia, de domingo a domingo, que o cristão reservasse um tempo para orar, para ler a Bíblia, para refletir a respeito da vida, a respeito da vontade de Deus, a respeito do que Deus ensinou,
Então essa é a proposta então de uma vida devocional. E a importância então da vida devocional está justamente no fato de que é por meio dela que nós crescemos. É por meio dela que nós somos espiritualmente e emocionalmente fortalecidos diante das dificuldades diárias. Então, da mesma maneira que todos os dias tomamos café da manhã, o desjejum, no caso, todos os dias almoçamos, todos os dias destinamos um tempo para fazermos um lanche pela tarde e todos os dias nós jantamos, a vida devocional é como se fosse essa prática de alimentação da nossa alma, a alimentação do nosso espírito através da oração e através da palavra de Deus. Uma outra comparação possível de ser feita é que, já que pela devocional nós nos relacionamos com Deus, é como se fosse assim. Imagina você convivendo com uma pessoa. Aí todos os dias você levanta, você não dá bom dia para a pessoa, você não dá boa tarde, você não dá boa noite, você não conversa com a pessoa, só aquilo que é estritamente necessário, quando você está precisando dela, que você está numa situação de perigo, de problema, é que você recorre a essa pessoa. Não seria estranho? E se fosse o contrário? E se você convivesse com alguém, seja seu cônjuge, sua cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu amigo, seu primo, enfim, seu familiar, a pessoa com quem você tem um convívio diário. Essa pessoa não te dá bom dia, não te dá boa tarde, não te dá boa noite, não conversa com você, e ela só te procura nos momentos em que ela está apertada, nos momentos em que ela sabe que ela necessita de você, porque por conta própria ela também não tem como solucionar o problema dela. Não seria estranho? Como é que você se sentiria? De certo modo, quando nós não temos uma prática devocional, em parte é assim que nós estamos fazendo com Deus. A gente não dá para Deus bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. A gente não conversa com Ele, a gente não tem um hábito de trocar informações com Ele, de orações, conversações, refletir no que a palavra dele nos ensina. E quando nós estamos apertados, nós temos a necessidade, então, de que Ele nos ajude. Então, olha só que situação complicada, complexa, né? Então, a importância da vida devocional no isolamento vai nos levar a ganhar intimidade com Deus. A importância da vida devocional no isolamento vai nos levar a crescermos espiritualmente e vai nos levar à condição de passarmos pelo período da pandemia sem prejuízos, principalmente prejuízos emocionais. Nesse caso, então, vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa devocional. O estudo de hoje, como eu disse, ele é mais curtinho, ele é um pouquinho mais prático, então eu sei que vai ficar parecendo assim uma receitinha de bolo, mas não é exatamente esse o objetivo. Mas nós vamos trabalhar o conteúdo meio que como um passo a passo mesmo, para facilitar para você, para o seu entendimento. A primeira coisa que você deve fazer então é escolher um horário. Se de manhã, se à tarde ou se à noite, não importa. O que importa é que você reserve um tempo específico para você poder falar com Deus, para você poder orar, para você poder ler a Bíblia. E quando eu falo de um horário, não tem como ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, exagerando aqui, né, evidentemente. Não tem como a gente estabelecer um horário, estipular isso, porque a vida das pessoas, cada um tem a sua agenda, é tudo muito corrido, mas pede-se, no mínimo, entre 10 a 15 minutos, porque é o prazo que de repente você vai ter para orar, para ler um versículo e meditar sobre esse versículo. Então, tempo com Deus, ter tempo com Deus, para ter, melhor dizendo, para ter intimidade com Deus, requer-se tempo. É necessário tirar tempo para Deus, é necessário dedicar. Se eu tiro pouco tempo para Deus, meu nível de crescimento vai ser 1. Se eu tiro um pouco mais de tempo para Deus, meu nível de crescimento será outro.
E se eu tiro ainda mais tempo para Deus, meu nível de crescimento será outro. Eu não estou entrando em contradição com a passagem bíblica que diz que não é pelo muito falar, pelo muito orar que nós seremos ouvidos. Mas o tirar tempo tem a ver também com a qualidade, com a meditação que eu vou fazer depois, com a aplicação que eu vou fazer disso, com o tempo que eu também vou tirar para poder ler a Bíblia. Então a primeira coisa que eu devo definir é um horário. Vamos imaginar que eu tire esse horário pela madrugada. Tem gente que gosta de levantar de madrugada e orar e ler a Bíblia e fazer a sua meditação. 3 horas da manhã. Então pronto, coloca lá o despertador para funcionar. 3 horas da madrugada, da manhã, você está acordando e dá início ao seu período devocional. Se vai ser 20 minutos, 1 hora, meia hora, 40 minutos, isso não importa. O que importa é que você está tirando um tempo. Eu prefiro na parte da manhã, eu tenho mais tempo na parte da manhã. Meus filhos estão para a escola, meu marido está no trabalho, ou então, enfim, por alguma razão a parte da manhã é melhor, ou por alguma razão a parte da tarde é melhor. Então é necessário definir um horário. E aí quando a gente fala definir um horário, é tentar padronizar isso. Então, por exemplo, se eu definir a 9h30, parte da manhã, então que no dia seguinte seja 9h30, no outro dia 9h30, e no outro 9h30, e no outro 9h30, e assim vai. Porque se eu só disser assim, parte da manhã, mas eu não tiver a disciplina de estabelecer um horário, eu corro um risco muito grande de depois ficar, hoje é 9h30, amanhã é 10 horas, hoje é 9h15, depois da manhã não deu para fazer, não dá para fazer e tal, e aí fica aquela desordem, daí a pouco eu estou desistindo do meu período devocional porque eu não consigo ter uma disciplina com horário. Agora eu atrasei só um pouquinho aqui para priorizar uma outra coisa, só uma outra coisa aqui que eu estava fazendo. Não, estabelecer o horário, então mantenha esse horário. Segunda coisa que você deve fazer, escolha um local tranquilo. Tem gente que consegue fazer devocional dentro de casa, tem gente que não consegue. Tem gente que tem criança dentro de casa e criança é barulhenta, criança brinca, criança grita, criança pula. Criança é criança. Tem as suas características peculiares ali da infância. E aí tem gente que não consegue ler na sala, tem gente que não tem biblioteca em casa, outros têm, mas também não consegue ler por causa do barulho, ou barulho de trânsito, ou barulho da própria casa, barulho das pessoas. E tem gente que já consegue, vai para o quarto, vai para a biblioteca, vai para a sala, vai para a copa, tem gente que vai para o quintal, tem gente que vai para a porta de casa, e tem uns inclusive que saem de casa, eles vão para o monte, todo santo dia vai para o monte para poder fazer sua devocional, ou tem outros que vão para o vale, enfim, não importa, não interessa. O que é importante é que além de se escolher um horário, é necessário escolher um local que seja tranquilo. Um local que você sabe que você não será interrompido, um local que você sabe que as pessoas não vão ficar te chamando à toa, um local que você sabe que não haverá barulho o suficiente para poder te atrapalhar, tudo isso. Finalmente, então, como eu disse, além de você fazer do horário e do local um hábito, agora sim, como de fato fazer a devocional. Bom, meus irmãos e irmãs, devocional, como eu disse, é um momento de devoção, é um momento de adoração. Então, em geral, começamos orando. Nas nossas orações, como o próprio Salmo 40 sugere, nós podemos fazer orações de ação de graça, nós podemos agradecer a Deus pela semana, pelo dia, pelo mês, por uma bênção específica, por um livramento, pela vida, pela saúde, enfim, por aquilo que nos vem à mente, que o Espírito de Deus nos traz. É sempre bom termos o hábito de sermos agradecidos a Deus, porque o hábito de ser agradecido faz com que a gente crie uma consciência cada vez maior da dependência que temos dele. Ao mesmo tempo, não é feio, não é errado, nós podemos apresentar diante de Deus também as nossas súplicas e as nossas intercessões.
As nossas intercessões são a favor das pessoas. Oramos pelo nosso pastor, oramos pelos nossos familiares, oramos por aqueles que nos pedem oração, oramos pelo cônjuge, oramos pelo filho, oramos por nós mesmos. Isso não é errado, não é feio, não é pecado e nem fica dando a impressão de que nós só estamos nos aproximando de Deus com a intenção de nos beneficiarmos daquilo que Ele pode nos dar. Não, isso não é verdade. Se orarmos sempre com a intenção de pedir a Deus que seja feita a vontade dEle na vida de todas as pessoas por quem intercedemos, então há aí uma oração sincera, honesta e justa. Ao mesmo tempo, se nós, depois de orarmos agradecendo, fizermos as ações de graça e a intercessão, nós podemos fazer as súplicas. A súplica tem a ver com as nossas impressões pessoais, as nossas dificuldades, as nossas percepções, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que entendemos que nós necessitamos, mas sempre nos submetendo o tempo todo à vontade soberana de Deus, sempre nos submetendo o tempo todo àquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, ao orarmos, ao dedicarmos um tempo em oração, não importa se 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o que importa é que essa oração seja honesta, seja coerente, seja consciente daquilo que estamos fazendo e, acima de tudo, consciente de que a resposta deve ser a prevalecência da vontade de Deus. Finalmente, então, a gente cria uma espécie assim de plano de leitura. Tem gente que coloca no coração, vou ler todo o Evangelho de Mateus, aí cada dia lê um capítulo. Tem gente que fala, vou ler todo o Antigo Testamento, aí cada dia lê uma porção das Escrituras até finalizar o Antigo Testamento. Tem gente que diz, não, lerei o Antigo Testamento, não o Novo. Tem gente que diz, lerei só o Novo. Tem gente que diz, lerei a Bíblia toda, aí cada dia lê uma porção. Lerei a Bíblia toda de forma sequencial, lerei a Bíblia toda de forma intercalada. Uma vez eu vou ler um livro do Antigo Testamento, de outra vez vou ler um livro do Novo Testamento. Isso não importa. O que importa é que esse plano de leitura seja seguido a rigor, seja seguido à risca. Porque, note, como eu disse, se nas orações que fazemos a ideia é que sejamos moldados à vontade de Deus, até que cheguemos naquele nível de desejarmos completamente que a vontade de Deus prevaleça e seja feita, que dirá então na leitura das Escrituras. Por meio da leitura e do estudo das Escrituras, e aí eu já dei um estudo aqui sobre o estudo bíblico como um meio de graça, como uma disciplina espiritual, como ele acontece, a respeito das perguntas que nós fazemos para o texto e tudo, depois você procura no nosso canal. Aqui eu não vou ficar pormenorizando hoje, porque o propósito é outro, mas uma vez que você está de posse da sua Bíblia, de um caderno, de uma caneta, está lendo o texto, está fazendo as perguntas para o texto, está anotando as ideias principais, está anotando os ensinos principais, a terceira e última etapa é a etapa da aplicação ou meditação. Ao entender o que o livro bíblico ensina, ao entender o que o livro bíblico diz, é momento então de você começar a se questionar: qual parte aqui é apenas informação, e informação meramente histórica, não tem como ser aplicada à minha vida? Qual parte aqui diz respeito ao contexto daquela época? E qual parte dessa é uma afirmação? A dica geralmente é essa: sempre que você encontra uma afirmação, sempre que você encontra uma orientação para que seja feito, faça, ore, louve, cante, busque. Sempre que você encontrar os verbos nessa condição do imperativo, então é importante você saber que aquele trecho da Escritura tem como ser aplicado à minha vida e à sua vida. E aí, quando aprendemos então que esse trecho tem como ser aplicado à nossa vida, é o momento então de nós nos questionarmos. De repente eu leio lá em Lucas
sobre a importância de... Perdão, em Lucas não, em algum texto bíblico, sobre a importância de cantar ao Senhor com salmos, com cânticos e com louvores. Então eu devo começar a me perguntar, eu tenho feito isso? Eu tenho cantado? Eu tenho cantado com cânticos e louvores, isto é, elogios a Deus? Se eu tenho cantado, como eu posso melhorar? E não é melhorar, volto a dizer, naquele sentido performático, como se aquilo que fizéssemos nos trouxesse algum mérito diante de Deus para a nossa salvação. Não é isso. Mas é melhorar nesse sentido de sermos aperfeiçoados em santificação através da obra que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia e quando nós estamos na devocional no momento da aplicação, da reflexão e da aplicação, da meditação e da aplicação. Se eu já faço isso, em que posso melhorar? Se eu não faço, Deus, por que não faço? Que pecado há em mim que me impede de fazer? Ou era mera ignorância, eu não sabia que tinha que fazer e agora eu descobri que eu devo fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se eu descobrir que tenho, como devo fazer? Como posso fazer isso? Todas essas reflexões, todas essas meditações vão nos ajudar quando o Espírito Santo começar a trazer sobre nós consciência de como fazer aquilo. Então, se antes eu não cantava, que agora eu crio o hábito de cantar. Se antes eu não elogiava, que agora nas minhas orações eu crio o hábito de elogiar. Se antes eu não ajudava o meu próximo, por exemplo, que agora eu crio o hábito de ajudar. Que eu peço a Deus que me dê oportunidades, que crie circunstâncias me dando oportunidades de ajudar. Então, esse é o resultado da devocional, a meditação. E finalmente, então, a derradeira parte da devocional, que é o agradecimento. Porque eu acho que, diante de tudo aquilo que nós experimentamos, poxa, a gente tira um tempo para Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente anota os pontos principais das ideias centrais, a gente procura entender em Deus, por obra do Espírito, como podemos aplicar aquilo. Note então que Deus destinou um tempo a nós, veio ao nosso encontro, nos instruiu, nos educou, se regozijou, foi glorificado, porque o buscamos, graciosamente cedeu da sua presença para nós, nos instruindo, nos ajudando, nos educando, e no final vai ficar por isso mesmo. Então a parte derradeira, a parte final do momento devocional é a parte do agradecimento. É a parte em que novamente agora em oração, mas uma oração muito mais objetiva, nós destinamos mais alguns minutos ou mais algum tempo para agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele trabalhou no nosso coração, por aquilo que Ele nos ensinou, por aquilo que Ele fez por nós. Então, como eu disse, o estudo de hoje ele não é um estudo muito prolongado, mas eu entendo que é um estudo com conteúdo muito significativo, porque ele diz respeito a uma prática cristã que parece estar sendo perdida agora nesse período da pandemia. Pessoas com quem eu converso, pessoas com quem eu tenho algum tipo de contato, muitas delas me confidenciam certa dificuldade ou de realizar o culto doméstico ou de realizar o próprio momento devocional. E aí, chefes de família que estão com dificuldade no seu relacionamento com as esposas, com os filhos, filhos que têm tido dificuldades com seus pais, esposas que têm tido dificuldade com seus maridos e tudo, em parte são dificuldades decorrentes das circunstâncias sociais, mas em parte são dificuldades decorrentes de problemas espirituais que poderiam ser discernidos e poderiam ser sanados se essas pessoas estivessem praticando uma vida devocional. Não, volto a dizer, pelo mérito delas, mas com certeza elas teriam mais sensibilidade espiritual para perceber as dificuldades e certamente não cairiam em alguns laços, em algumas ciladas que muitas têm caído pela falta de oração, pela falta de estudo das Escrituras, pela falta de buscar aquilo que é a vontade de Deus para a vida delas. Então,
Então, meu desejo é que você não esteja nesse meio, não seja uma dessas pessoas que está vivendo nesse contexto de dificuldade. E que o Senhor nosso Deus possa te agraciar e possa te despertar para que você faça a sua devocional. Se você não tem um hábito, que você passe a ter o hábito de fazer. E se você já tem o hábito de fazer, que você seja ainda mais aperfeiçoado no Senhor, ainda mais santificado, cresça ainda mais espiritualmente, realizando a sua devocional. Então, recapitulando, lembrando que a devoção é uma dedicação, é uma adoração, e para realizar a devocional, você estipula um horário, você define um local tranquilo, cria o hábito de manter o horário e o local, a frequência do horário e do local. A partir disso, ore agradecendo, ore intercedendo, ore suplicando e, finalmente, crie um plano de leitura das Escrituras e tente seguir fielmente, regularmente, esse plano de leitura das Escrituras. Finalmente, aplique isso lançando perguntas ao texto e para você mesmo sobre como você poderia praticar o que as ideias centrais do texto estão ensinando. E finalize sendo grato a Deus, agradecendo por aquilo que Ele trabalhou na sua vida e por aquilo que Ele te instruiu e por aquilo que Ele te educou e te santificou, te preparando ainda mais para a eternidade. Então é isso. Muito obrigado, que Jesus te abençoe e até a próxima quinta-feira, querendo Deus.